Se você está precisando de uma transformação completa na sua vida e você não sabe bem por onde começar, ou se você já tentou algumas coisas, mas não deu certo, vem comigo que eu pretendo te ajudar nesse vídeo, hein? Eu me chamo Gabriel, eu sou terapeuta e artesão e hoje a gente vai falar sobre os 5 princípios do Reiki e como eles mudam de fato, transformam de fato a nossa vida. Então, os princípios do Reiki foram criados pelo mestre Mikao Usui, que quando ele descobriu a energia Reiki, ele foi ensinar para as pessoas, ele encontrou nos princípios do Reiki uma forma de facilitar o ensino e de auxiliar as pessoas, porque o Reiki se compromete não só a tratar as pessoas no nível físico, as doenças no corpo, mas nos auxiliar emocional e mentalmente. Então os princípios são uma forma da gente colocar nossa cabeça e nosso coração num caminho um pouco melhores. Então, sem muita enrolação, vamos lá. O primeiro princípio do Reiki, que na verdade não é bem um princípio, é o só por hoje. Então ele antecede todos os 5 princípios. Então a gente diz só por hoje não se zangue, só por hoje não se preocupe. Então sempre tem esse só por hoje. O que é esse só por hoje? É uma forma da gente tirar nossa atenção do passado, do futuro, e focar no hoje e no agora. Então eu me comprometo a cumprir o princípio só por hoje. Eu não me preocupo com amanhã, com depois, se eu vou conseguir ou não. Eu me comprometo e escolho seguir o princípio, porque esses princípios são muito sobre escolher, e eu escolho fazer isso hoje, agora. E amanhã eu escolho de novo, só por hoje fazer, e depois de amanhã só por hoje eu faço, e assim vai. Então eu não olho para o amanhã, eu olho para o hoje, para o agora. Também ressaltar essa questão que os princípios são escolhas, que não significa que quando eu escolho não me zangar, eu nunca mais vou me zangar. A gente é ser humano, então eu escolho não me preocupar, escolho expressar minha gratidão, mas nem por isso eu vou conseguir fazer isso o tempo inteiro. Isso significa que eu tenha consciência que eu fiz essa escolha, que eu busco isso para minha vida e que eu vou todos os dias me esforçar para isso. Então isso é o princípio, são os princípios do Reiki. O primeiro princípio é o de não se zangar. Então é escolher. Quando esse sentimento de raiva, de irritação surgir, escolher deixar ele de lado. E entender que esse sentimento ele só vai envenenar o meu corpo, o meu ser e as pessoas que me cercam. Então eu não dou mais energia. Eu busco encerrar esse sentimento o mais rápido possível. E de que maneira eu faço isso? Engolindo esse sentimento? Reprimindo raiva, irritação? Não. Eu transformo essa energia em outras coisas. Então se eu estou com raiva, em vez de eu ficar irritado, eu uso essa energia para buscar a solução de um problema. Uso ela para me movimentar, mas não para ficar enraivecido, para mudar as coisas e não permanecer nessa realidade da irritação, da raiva. O segundo princípio é o de não se preocupar. Então se preocupar é se ocupar com antecedência, pré-ocupação. E o princípio só por hoje já nos ensina. Eu não devo ficar preso lá no futuro. Ficar pensando no que vai, o que não vai acontecer, tentando adivinhar ou controlar aquilo que vai acontecer. O princípio de não se preocupar também fala sobre confiar no plano maior das coisas, entendendo que a gente não tem o panorama geral que nos permite enxergar o todo, entender o todo. Muitas vezes a gente não consegue enxergar tudo, a gente só enxerga uma parte. Porque a gente, de fato, como ser humano, não consegue enxergar tudo, dar conta de tudo. Então, quando a gente confia que existe um plano maior, não se preocupa, traz a nossa energia lá do futuro para o presente e faz as coisas acontecerem, a gente obtém resultados. Um ditado budista que diz: se tu quer entender o teu passado, você olha para onde você está hoje. E se você quer saber o seu futuro, você olha o que você está fazendo agora. Então é só sobre agora. É só sobre o aqui e o agora, só o hoje. Então não adianta se preocupar com o amanhã. É melhor focar no hoje e garantir as coisas no presente. O terceiro princípio é de expressar a sua gratidão. E esse princípio vai nos convidar a ser gratos pelas coisas. E enxergar, muitas vezes, motivos pelos quais a gente pode agradecer. Porque a gente vive no automático e tudo que nos cerca deixa de ser belo, deixa de ser bom, deixa de ser importante e vira paisagem. E aí a gente deixa de agradecer
e entra num ciclo muitas vezes de reclamação. Então eu só reclamo, eu não consigo enxergar mais motivos para agradecer. Esse princípio vem falar sobre isso. Vamos agradecer, não só agradecer pelo que nós já temos, e aí a gente faz esse exercício de voltar a enxergar todas as maravilhas que nos cercam, todas as bênçãos que nos cercam, mas a gente também começa a agradecer por aquilo que a gente deseja. Se eu não consigo agradecer por aquilo que eu ainda não tenho, por aquilo que eu ainda não vivo, mas que eu agradeça por poder de alguma forma agir para chegar até lá, nesse lugar que eu almejo chegar, ou para obter aquilo que eu penso em obter, seja um sentimento, seja um bem material, seja uma experiência, o que for, que eu possa agradecer pelos meios, pelas condições que eu tenho de chegar até lá. E aí eu saio de uma vibração, de uma frequência energética de reclamação, eu saio de uma frequência energética baixa, de pedinte, e começo a ter uma frequência de responsabilidade, de ação. Eu manifesto as coisas na minha vida, eu faço acontecer, e eu sou grato por isso. E aí eu começo a andar cada vez mais rápido, um passo de cada vez com segurança, com firmeza, mirando, né, chegando cada vez mais perto do objetivo que a gente almeja. O quarto princípio é o princípio de ser aplicado nas suas ações. E aqui eu reitero que essa forma, como eu estou trazendo os princípios aqui, é uma forma muito pessoal. É como eu medito nos princípios do Reiki, é como eu sigo, o que eu sigo dentro dos princípios do Reiki e o que os meus estudos e as minhas meditações me mostraram. Porque se a gente for estudar ou buscar a opinião de alguns mestres, a gente pode chegar em palavras ou formas de explicar um pouco diferentes, mas o conteúdo, a base, o cerne é o mesmo. E aí quando eu digo seja aplicado em suas ações, há muitos que vão dizer seja aplicado em seu trabalho. E eu digo que é além do trabalho. Em todas as nossas ações a gente tem que ser aplicado e honesto. Então a gente tem que dar o nosso melhor em todas as nossas ações. Porque todas as minhas ações são como uma semente que eu planto. E dessa semente alguma hora eu vou colher algo. E que eu seja aplicado e honesto para que aquilo que no futuro eu vou colher dessa semente seja o melhor. Porque hoje eu não estou colhendo o que eu plantei hoje, eu estou colhendo o que eu plantei ontem. E amanhã eu vou colher aquilo que eu estou plantando hoje. Então de novo a gente volta, é tudo sobre o presente. E se eu for aplicado e honesto agora, amanhã eu posso esperar bons frutos, uma boa colheita. Não adianta eu imaginar o que eu vou colher se eu ficar aqui só parado imaginando e não for para ação. Então que eu seja aplicado, que eu seja honesto, que eu seja verdadeiro. E que eu faça as coisas acontecerem em minha vida. Por isso ser aplicado e honesto em todas as nossas ações, em todas as áreas da nossa vida, dentro da nossa família, dentro daquilo que a gente faz pelo nosso ser, seja no nosso lazer, seja no nosso trabalho, independente da área. E o último princípio é de ser gentil e bondoso com tudo e todos. Sejam pessoas, sejam animais, seja a natureza, as árvores, as plantas, os animais, enfim, que a gente possa ser gentil e bondoso com tudo. E que a gente faça isso pensando que eu estou dando para o outro aquilo que eu espero que ele me dê. Então eu dou gentileza e bondade porque eu quero de volta essa gentileza e essa bondade. E aí é como quando eu expresso a minha gratidão. Eu entro numa energia de gratidão, nessa responsabilidade onde eu faço as coisas acontecerem na minha vida e por isso eu posso agradecer. E sendo gentil e bondoso, eu entro nessa energia de gentileza e de bondade e eu começo a atrair para a minha vida gentileza e bondade, esses sentimentos e tudo o que atrai esses sentimentos para a minha vida. E pessoas que são condizentes a isso também. Então se eu só reclamo, se eu sou ruim com todo mundo, e na minha vida parece cada vez pessoas mais difíceis de lidar, e eu culpo essas pessoas porque elas são muito difíceis de lidar, mas eu sou um demônio encarnado na Terra, sou insuportável, sou terrível, impossível de lidar. E aí o problema são as pessoas ou sou eu? E as outras pessoas eu não posso mudar, mas eu posso mudar a minha vida. Então eu escolho ser gentil e bondoso. Não significa que todo mundo vai ser gentil e bondoso com a gente, não significa que nós conseguiremos ser gentil e bondoso o tempo inteiro, mas a escolha, a consciência existe. E aí a gente segue cada vez mais próximo dessa consciência, para que a gente consiga ser gentil e bondoso o maior tempo
possível. Bem, como isso tudo muda a nossa vida? Como todos esses princípios mudam a nossa vida? Então, eles mudam a nossa vida porque a gente muda. Então, a nossa visão, a nossa perspectiva da vida muda. E quando a gente muda isso que é o que está à nossa disposição, que é a nossa responsabilidade, nossa obrigação até, por que não? A gente começa a mudar de vida de fato. Uma vida melhor, mais abundante daquilo que a gente sonha e daquilo que a gente busca. Abundância pode ser felicidade, pode ser amor, pode ser riqueza, prosperidade, saúde, pode ser muitas coisas. E quando a gente começa a mudar internamente, aquilo que está dentro também está fora. Então as coisas seguem esse fluxo e aí a gente atrai cada vez mais abundância dentro daquilo que é abundância para você, dentro do que é abundância para cada um. Então que a gente possa fazer essa transformação íntima, que com certeza traz mais leveza, traz mais paz para o nosso dia a dia, muito mais alegria. E ao longo dessa caminhada, quanto mais a gente segue, exerce os princípios, porque de novo é uma escolha, então o tempo inteiro a gente tem essa oportunidade de escolher. Quando alguma coisa vai me irritar, posso escolher não me zangar, e essa raiva que surge eu posso direcioná-la para outro lugar, usá-la de outra forma. Eu posso escolher o tempo inteiro ser gentil e bondoso ou não. Posso escolher o tempo inteiro ser aplicado e honesto ou não. Eu posso escolher se eu vou fazer as coisas mais ou menos, se eu quero fazer rápido, dar um jeito, se eu quero fazer da melhor forma possível, porque eu sei que toda semente que eu planto eu vou colher. Então são escolhas. E que a gente ao longo da caminhada possa fazendo essas escolhas e colhendo bons frutos de todas essas nossas escolhas. Vou ficando por aqui. Se você ficou interessado nesse conteúdo, não deixe de curtir, comentar, compartilhe com quem precisa praticar esses princípios. Não deixa, isso nos auxilia demais. Qualquer dúvida é só entrar em contato, a gente está sempre à disposição. Beijo no coração, grande abraço, paz e bem, e até a próxima.